Como trabalhar a comunicação e a utilização das ferramentas digitais nas paróquias. Este é o tema que você vai conferir aqui nessa edição do podcast de hoje, com o nosso convidado especial, Fábio Castro. O Fábio é profissional de marketing, graduado em administração de empresas, especialização em qualidade total e gestão de processos administrativos pela Fundação Getúlio Vargas. É consultor e palestrante e ministra administração financeira, marketing, liderança, dízimo e captação de recursos, dentre outros assuntos. Seja bem-vindo, Fábio. É uma alegria muito grande receber você aqui hoje. Uma alegria também, Michele. Fábio, vamos começar com essa visão mais ampla da comunicação na paróquia. Para você, qual que é a importância de unir todos os congressos, né, que a gente saiu aí da Semana da Gestão Eclesial? Qual a importância de unir todos os congressos em um único evento? Bom, a comunicação nos congressos da Semana de Gestão, ela tem como novidade a segunda edição do CONACOMP, que é o Congresso Nacional da Comunicação Paroquial. Praticamente esse trabalho é feito dentro das PASCOM. E os outros 5 congressos são voltados para áreas específicas de uma paróquia, mas que dependem da PASCOM praticamente em todas as suas atividades. É o caso da Secretaria Paroquial, que a PASCOM faz todo o trabalho de comunicação interna e externa. Também é o caso da Gestão Eclesial, que tem o CONAGE, o Economatos, que é o pessoal da parte financeira, da parte da contabilidade, não conta tanto com a PASCOM, mas faz um trabalho que todas as outras áreas, todas as outras pastorais precisam e tem como apoio na atividade pastoral de uma paróquia a comunicação que é feita pela PASCOM. Então, desse modo, unir os 6 congressos com destaque especial para a PASCOM facilita a presença de todos e coloca todos em contato com todos, no sentido de que um vê a sua atividade, um vê a tarefa que o outro executa, muitas vezes sem que haja um entendimento quem faz o que dentro de uma paróquia. A ideia de colocar os 6 congressos juntos é também facilitar a presença, é claro, e a participação, porque são palestras simultâneas, onde o congressista pode escolher qual auditório ele vai entrar para assistir uma palestra com um tema que mais agrade, não é? Mas também colocar esses setores um de frente ao outro, especialmente a comunicação. E como que esse ambiente de formação, ele auxilia nas pastorais, né, os leigos, os gestores? Sim, são 6 áreas, como eu já disse, né? E a ideia básica dos congressos a partir de agora é a integração das pastorais. Por quê? Um dos principais problemas numa paróquia, em especial a comunicação, afeta diretamente a comunicação, é a falta de unidade entre as pastorais. E isso prejudica diretamente o trabalho administrativo da paróquia. As paróquias existem pelo meio de evangelizar, pelo meio de propagar o evangelho, isso é comunicação, mas as paróquias, através das suas comunidades e pastorais, também precisam ser administradas. Por isso a secretaria tem uma atenção especial, por isso a gestão fiscal, contabilidade, enfim, todas essas áreas precisam ser administradas com zelo. Eu costumo dizer que o Código de Direito Canônico diz que o gestor eclesial tem que ter o cuidado e o zelo para com as coisas materiais da igreja, que tem um bom pai de família. E um bom pai de família preza para quê? Pela integração das suas células, pela integração das suas famílias que os seus filhos vão criando. E a família na igreja nada mais é do que as pessoas que trabalham para ela. E trabalham onde? Nas pastorais. E quais que são as principais necessidades que os congressos, né, desenvolvidos para esse tipo de formação, eles suprem na Igreja Católica? A temática da gestão eclesial por si só é uma temática complexa, controversa e, portanto, desafiadora. Falar em marketing aplicado à Igreja Católica é algo bastante controverso, mas há muita ciência no marketing que ajuda muito no processo de evangelização. É claro que marketing, até pela própria tradução da palavra, é voltada ao mercado, não é? Contudo, relacionamento entre pessoas é uma das temáticas da ciência do marketing, não é?
Desafios são tantos, desde o convencimento das pessoas que estão nas áreas administrativas, como e principalmente das lideranças pastorais, e esse convencimento passa por uma desconstrução de paradigmas, como é o caso do marketing, e o marketing tem muito a ajudar a Pascom, como também a questão da captação do recurso. Ora, uma igreja precisa pagar as contas, evangelizar. Eu costumo dizer que Jesus disse: ide por todo canto do mundo e evangelize, mas ele não falou vá a qualquer preço e dê calote nas pessoas. É preciso pagar as contas, não é? E eventos de evangelização, pastorais de evangelização, tudo que é feito em prol da evangelização custa dinheiro. Então, desafios com temáticas de técnicas, com temáticas do marketing, com temáticas financeiras, são os obstáculos maiores que encontramos. E os outros, é claro, a ordem financeira da situação atual que vive as nossas paróquias. Paróquias que mais precisam de ajuda são, na maioria das vezes, paróquias mais carentes da estrutura financeira, são paróquias mais distantes. Nós temos casos de pessoas que saem de paróquias no estado do Amazonas, por exemplo, que andam dias por causa das estruturas locais, barcos, né? Enfim, até pegar um avião, chegar em São Paulo, e São Paulo vir para Aparecida. E nós vemos os esforços dessas pessoas para chegar aqui, muitas vezes não tem nem onde ficar. A gente ajuda com visita, com hospedagem na casa de religiosos, deixando a inscrição a preço de custo, para que o esforço dessas pessoas seja recompensado, porque elas tenham condições. São diversos os obstáculos, mas a gente tem, com a graça de Deus, nesses anos todos, infelizmente a pandemia deu aí um hiato, né? Nós estamos parados há 20 meses, esses eventos todos já foram adiados por 3 vezes, mas a gente está bem assim, otimista que esse formato vá crescer e vá favorecer os participantes. Em 6 congressos nós temos em média 2 grupos de 300 pessoas que vêm nos 3 primeiros congressos de segunda a quinta-feira, depois mais 300 nos 3 últimos congressos da semana, que vai de sexta até domingo. A ideia básica, e as pessoas que já tinham feito as suas inscrições nesse período da pandemia, mostrava que chegaríamos entre 1.800 a 2.000 pessoas de todos os estados do Brasil, vindo para Aparecida, vindo para a Casa da Mãe, para tratar de gestão paroquial. E você como promotor, né, dessa semana de formação, como que você sente vendo o voltar, né, dessas atividades? Como está sendo para você? Nós estamos muito felizes, preocupados ainda, porque a situação pandêmica ainda existe, os riscos são evidentes, a coisa ainda não se resolveu, não acabou, mas a gente está tomando todos os cuidados. Aqui no estado de São Paulo, os protocolos continuam muito rígidos, né? O evento foi preparado para receber 600 pessoas em grupos de 300, subdivididos em grupos de 100, isso numa média, né? Com toda a estrutura, e a gente está convencido de que parece que voltaremos, né? E voltaremos com os eventos de maneira mais organizada e de maneira mais segura do ponto de vista da participação das pessoas. E maiores. Eu acredito que essa pandemia, entre tantos estragos, ela também nos traz, primeiro, uma nova perspectiva inclusive da nossa missão na igreja, né? Precisamos repensar qual é a nossa missão. E quando a gente repensa qual é a minha missão, quem sou eu na fila do pão, quem sou eu, né, no banco da igreja, eu vejo que eu preciso pensar diferente, porque muita coisa antes da pandemia não pode ser do mesmo jeito. Até porque fazíamos muita coisa, talvez no automático. E refletindo para um novo agente de pastoral, uma nova atuação, um novo líder de pastoral, eu vejo que eu preciso melhorar bastante, que há muitas oportunidades, por exemplo, com a internet. A pandemia mostrou de forma assustadora e, eu diria até desorganizada, o quão importante e urgente é colocar a igreja de forma correta dentro dos aplicativos de internet, dentro dessa nova forma de evangelizar que tem
crescido muito com a pandemia. Partindo então para essa linha, né, da internet, como que as ferramentas digitais elas podem auxiliar, né, elas suprir as pendências que a Igreja Católica ainda sofre? Eu tenho comigo uma preocupação muito grande em relação à evangelização feita pela Igreja Católica nos meios de comunicação online, na internet, não é? Eu tenho um amigo que diz assim, que a igreja foi a última a aderir ao rádio por preconceito. Foi a última a aderir à televisão por preconceito. Ainda hoje você encontra padres que dizem que TV é coisa do capeta. Hoje é. A igreja não tomou conta, o capeta tomou. Nós temos uma igreja de uma TV de má qualidade, uma TV aberta de má qualidade, no entretenimento, no jornalismo, né? E o espaço cristão católico, ele é pequeno e muitas vezes com qualidade duvidosa. Na internet, esse fenômeno ainda é mais perigoso, porque a velocidade da internet não tem a velocidade da igreja. Se ela já não tinha velocidade para acompanhar o rádio, imagine você as mudanças oferecidas pela internet. Nós estamos na era do metaverso, onde o Facebook, até o seu nome mudou. Você percebe que as pessoas estão criando espaços de convivência na internet. E essas convivências, esses espaços, proporcionarão experiências verdadeiras. As pessoas vão sentir que estão numa escola e não apenas fazer um EAD. As pessoas vão sentir que estão andando numa montanha russa e toda a emoção daquele entretenimento. E não que estão apenas assistindo a um vídeo. A educação que hoje está na internet e está nos EADs, está indo para o mundo da realidade virtual, que é o mundo do metaverso. E dizem que a pessoa vai se sentir mesmo dentro de uma sala de aula, né? A internet das coisas vem para mudar bastante coisa, aliás já está mudando. Um exemplo mais comum são os equipamentos de segurança, mas os carros falam com as casas, a geladeira fala com o armário, que fala com o fogão. Você imagina isso no universo da educação, no universo da família e no âmbito então das religiões, né? Se antes a gente falava apenas das questões humanas, das dimensões humanas materiais e das dimensões humanas espirituais, eu estou convencido que hoje é preciso trazer para a mesa, para a pauta, a discussão sobre a dimensão humana digital. Porque as experiências de vida de um indivíduo, de uma pessoa humana, as experiências de escola, de entretenimento, que outrora eram feitas apenas em ambientes físicos presenciais, hoje já estão em ambientes digitais. E a igreja, embora Paulo nos diz em todas as suas cartas, nos seus escritos, que, em resumo, a igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo se manifesta na presença, né? Embora também os sacramentos não podem ser digitalizados, como eu vou fazer um batizado online, como eu vou receber a Eucaristia de frente à tela de um computador, ainda tenhamos essas questões teológicas para serem discutidas, mas a igreja sabe a solução, o caminho, os limites, né? A vida religiosa online, na Igreja Católica especialmente, precisa ser revista, precisa ser organizada. Para quê? Para que ela evangelize de verdade e pare, por exemplo, de transmitir uma missa ao vivo para 2 pessoas e o padre está sendo mostrado pela rede social de cabeça para baixo porque não tem uma pessoa minimamente capacitada para fazer o uso. Então, há 2 dimensões, há 2 questões que precisam ser discutidas amplamente para considerarmos a presença da igreja na internet. A primeira é teológica, ética cristã, teologia, sacramentos, mas a igreja tem condição de achar esse caminho. E a segunda é técnica, estrutural. Pessoas qualificadas nas PASCONs, pessoas qualificadas no marketing, pessoas qualificadas nas estruturas digitais. Essa é uma das propostas dos congressos da Semana de Gestão e, sobretudo, da revista Paróquias.
Levando mais em conta agora a organização dessas ferramentas, desses meios digitais. A revista Paróquias está lançando a plataforma OVES, que é uma plataforma de integração que visa integrar as pastorais da igreja de uma forma geral. Então, essa plataforma ela vem para suprir essa necessidade que a gente falou há pouco das ferramentas digitais, ela vem para causar uma organização maior, uma comodidade maior para a igreja. A proposta da plataforma oves.life, o próprio nome é interessante. Ove, do latim, é a palavra usada pelos documentos oficiais da Santa Sé para se referir a uma pessoa. Vem de ovelha, ove, ovelha. Oves, no plural, significa rebanho de ovelhas. Ponto life, life de vida. A ideia é a vida do rebanho, a vida das ovelhas. O que a igreja faz? Ações pastorais. O fim é a evangelização por meio de ações pastorais. Sejam elas pastorais de administrativas, pastorais de sociais, pastorais evangelizadoras, catequeses de formação, não importa. A igreja pratica o evangelho por meio das pastorais. Ponto. Como organizar uma paróquia se eu não tenho as pastorais organizadas? A realidade das pastorais na imensa maioria, em todos os cantos do Brasil, é que uma pastoral não fala com a outra. O cadastro da pastoral do dízimo é um, o da pastoral da catequese é outra. E hoje nós temos a questão das leis, que a nova lei de proteção de dados, a LGPD, tão falada aqui na semana de gestão, exige, por exemplo, cuidados com cadastro de catequizandos, dos pais dos catequizandos. E esses dados estão espalhados dentro das pastorais. Por mais que a secretaria já tenha alguma organização, o uso disso é feito de forma talvez não tão segura. Então a proposta do Oves.life é primeiro fazer a integração das pastorais. Nós tratamos uma pastoral como uma célula ativa dentro de uma comunidade de base, uma capela, porque é onde as coisas acontecem. Dessa capela e todas as outras co-irmãs pertencem a uma paróquia. Então, a proposta é, eu organizo a pastoral da catequese de todas as minhas 10 capelas com uma única base de dados e sei onde vem aquele catequista, aquele catequizando. E coloco isso em cima, que é a paróquia que coordena todo o seu território, todas essas 10 capelas. E unifico segmento. A partir então de um cadastro organizado, seguro tecnicamente, eu promovo o quê? Primeiro, uma comunicação mais eficaz. Eu consigo, por exemplo, disponibilizar no site da igreja uma secretaria online, onde uma pessoa que foi batizada, recebeu a primeira comunhão, fez o crisma e depois só casou, teve um filho e volta para a paróquia para colocar o seu filho na primeira comunhão. A plataforma está disposta, ou melhor, está propondo que se identifique esse fiel que retorna para cumprir um sacramento, porque é a tradição católica, mas que não pratica, porque é um banco de dados só. Então, se ele não está cadastrado, é porque ele não está em nenhuma pastoral. E aí eu consigo dar a ele uma acolhida melhor e um atendimento melhor. A plataforma Oves também é informatizada e pode, por exemplo, pegar esse cadastro de um novo catequizando, identificar que o pai dele não é dizimista, porque se ele é novo, não tinha no cadastro, ele não faz parte da pastoral do dízimo. E automaticamente avisar a pastoral do dízimo que há uma nova oportunidade de evangelização. E também de um novo dizimista. Isso é apenas um exemplo de alguém que vai se casar, procura a secretaria, e essa integração de pastoral é possível. Você imagine isso para todas as pastorais da igreja. As pastorais de acolhida, as campanhas sociais, as campanhas de ajuda, de manutenção. Você imagine isso no âmbito de toda a paróquia, com 10, 12, muitas vezes 50 capelas embaixo dela. Você imagine isso no âmbito da diocese, que pode ter todas as suas paróquias vinculadas a ela. Uma facilidade muito grande. A proposta da plataforma Oves, que tem dezenas de aplicativos, aí eu convido você a visitar o site, que é o nome www.oves.life.
ou oves.com.br, também acessa. E lá você vai ver um catálogo com mais de 100 aplicativos que vão desde a secretaria online, sites para PASCOM, EAD pela catequese, gestão completa do ensino, sendo ensino presencial ou ensino à distância, para a catequese, mas também para a formação, né? Aplicativos diversos para administração eclesial completa, financeiros e RH, recursos. Aplicativos para a gestão do plano de pastoral através de processos de gerenciamento de etapas. Isso que significa que o plano de pastoral é documentado dentro de um aplicativo e todos os projetos pastorais precisam seguir aquelas normas que o plano determina. Por quê? Porque você integrou antes as pastorais e alinhou ela à secretaria. É uma proposta inovadora, desafiadora, porém nós estamos muito felizes, está sendo lançada aqui nessa primeira semana de gestão, mas muito bem aceita. E a partir da semana que vem, nós vamos aí oferecer lives e também visitas para dioceses do Brasil inteiro. Acreditamos que essas soluções vão ajudar bastante as paróquias do Brasil. Então fica aqui o nosso convite, né, para quem está nos assistindo, de visitar o site da plataforma Oves e conhecer, porque eu acho que aí vai ser uma plataforma bem inovadora e vai auxiliar bastante as pastorais e a Igreja Católica como um todo. Fábio, eu agradeço a sua participação aqui conosco hoje. Queria deixar alguma última mensagem? Fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, a revista Paróquias, que faz parte do nosso grupo de atividades, é a responsável pelos congressos e é também aquela que nos estimulou a fazer a plataforma Oves, né? A Promocat fez por muitos anos o censo da Igreja Católica no Brasil, Kaique Berrer, que imprimia, em última análise, aquele anuário católico. Hoje foi devolvido esse processo para a CNBB, a Conferência dos Bispos. E ali a gente pegou uma experiência muito boa de estruturação de base de dados da Igreja, considerando a hierarquia canônica pastoral que é definida pela Santa Sé. E a plataforma Oves foi construída com essa estrutura de dados, né? A partir dessa estrutura de dados. Então, há um conhecimento técnico muito grande, mas há também um conhecimento maior ainda do entendimento de o que é a Igreja Católica no Brasil e como ela se organiza nos territórios. Fica aqui o meu agradecimento a você, fica aqui o meu pedido para que os telespectadores daqui desse podcast visitem o site do Oves e conheçam essa plataforma de integração pastoral. Muito obrigada, Fábio, pela sua participação. E muito obrigada a você também que nos assistiu em mais um podcast. E convido você a ficar ligado aqui no nosso canal. Em breve teremos novas formações.